Olá, começa agora o Pode Prazer, podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra especializada em saúde da mulher. Olá, eu sou Daniele Malini, mentora do projeto Biotantra, trabalho com traumas e casais também. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tipo de prazer que para alguns dá medo, para outros tem pessoas que adoram vir até fetiche, né? Nós estamos na semana aí de comemoração do dia 19 de agosto, dia da fotografia. E quem nunca mandou nudes? Quem nunca, né, viu uma foto erótica, apreciou uma foto erótica, um nu artístico? Então, o nu, ele tá presente nos museus, está presente na história da arte. E aí, vamos falar um pouquinho sobre isso? Ai, tenho receios. Eu sou tímida. Eu gosto de um outro lugar. Você não gosta de uma selfie, de um nudes? Gente, eu confesso que eu sou a pessoa que fica ensinando ela a fazer nudes. É verdade, verdade. Peraí, retificações, mais bonito ainda, que pra mim é o meu prazer. É aquele joguinho do mostra, não mostra, do não clichê, do não convencional. Ela é a rainha, adoro. Da luz e sombra. Ai, é lindo. Bom, então, para falar disso, convidamos uma pessoa muito especial aqui para o nosso núcleo, né, para a nossa comunidade biotantra, que é Lulu Love Light. Bem-vinde! Olá! Que delícia estar aqui para falar dos meus assuntos preferidos. Tesão, arte, fotografia. Então, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, do seu trabalho. Queridos, gratidão por me convidar. Eu trabalho com a fotografia terapêutica desde 2008 e ao longo dessa trajetória, quando eu me abri totalmente também para aceitar a sexualidade na minha vida, essa conexão que eu tenho com a sexualidade, adaptar e modelar a fotografia terapêutica, a fototerapia para a área do erótico, se mostrou realmente como um caminho para mim. E é muito gostoso, é muito prazeroso para mim também ativar esse lugar na vida das pessoas, porque é basicamente um caminho de autoconhecimento para a gente ativar uma estima, uma autoestima melhor, mais acertada. E eu também trabalho muitos aspectos do consentimento também, porque é isso, né? Quando a gente pensa nessa vida das selfies nudes, o que será? Essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer. O que será que motiva a gente, de fato, a enviar um nude nosso para alguém? O que vocês acham? Você gosta, Manisha, de mandar nudes? Eu adoro. Só que às vezes é um sofrimento mesmo, você falando de consentimento, né? Eu percebo que tem muita gente que não manda por medo de como isso vai ser veiculado depois, quem vai ter acesso, onde essa imagem vai correr. E ao mesmo tempo, eu trabalhei com fotografia há 4 anos, né? Então, quando ela fala, eu não gosto de nudes de qualquer jeito. Não adianta o cara vir me mandar foto de pau. Eu falo, gente, eu vejo pau todos os dias. Então, mande foto de pau criativo, porque eu preciso admirar. Às vezes, se mandar uma foto de um braço, eu vou ficar mais feliz. Sabe? Aquele braço contornado, luz e sombra. E então, tem algumas dores e delícias nessa prática, né? Que a gente vai aprendendo a se divertir, a se ver, a se reconhecer. Mas, ao mesmo tempo, quando você fala de consentimento, eu vejo que as pessoas não conseguem, algumas, não todas, né? Apreciar esse passo a passo que a Má disse, sabe? Por enquanto eu vou mandar aquela carinha, aquele olhar, e aí depois eu vou mandar um outro pedacinho, e aí a gente vai construindo essa brincadeira. E hoje eu vejo que tá uma fome visceral. E aí aquilo que foi consentido já vai sendo vai dilacerando, assim. Porque, peraí, vamos devagar, vamos apreciar, vamos brincar. Então, eu tenho essa sensação, às vezes, com algumas pessoas, sabe? Que mesmo consentindo, essa recepção é bem desafiadora, assim. Ou mesmo consentindo receber em qualquer horário, a qualquer hora, de qualquer jeito, né? Então,
é a primeira vez, acho que eu paro para pensar em relação a consentimento de uma maneira mais inteira, sabe? Mais profunda. Uhum. Então, eu pergunto isso justamente porque o que eu percebo é que, primeiro, as pessoas não costumam ter acordos claros sobre essa troca de nudes. E aí, dentro desse não acordo claro, cria-se um mundo de expectativas, justamente, e sobre qual que é a pauta, né? Então, por exemplo, eu vejo acontecer com muita gente, de repente, compartilhar um nude porque está biscoitando, literalmente. Uhum. Então, ou porque está carente, ou porque está, enfim, morrendo de tesão, ou porque está só precisando que alguém fale, nossa, como você é gostosa, ou gostoso, ou gostosa, enfim. E aí, de repente, você vai lá, compartilha um nude e não vem uma resposta. Ou a resposta vem de um jeito bem assim, morninho, sabe? E aí a pessoa fica completamente arrasada com isso, né? Porque ela, enfim, não conseguiu o que ela queria. Então ela está fazendo, mandando uma coisa para agradar alguém, para receber alguma coisa em troca. Mas aí, de repente, essa coisa em troca não acontece ou não é satisfatória. E aí acaba meio que chegando num lugar vazio, que às vezes acaba sendo mais prejudicial e trazendo ansiedade do que de fato contribuir com a autoestima ou ainda de contribuir para esse relacionamento ser mais prazeroso ou agradável ou tesudo, né? Que essa é uma possibilidade também. Então, é uma perspectiva que eu acho muito válida mesmo para a gente considerar nesse campo dos nudes. E aí você falando, né? Como eu sempre fiquei atrás das câmeras, ficar na frente era um desafio para mim, assim, me ver numa fotografia. Então, depois de uma separação, de um momento caótico, acho que até você pode trazer mais cases semelhantes, né? Começar a me ver numa foto, o quanto isso foi importante, sabe? Não só como uma autovalidação, mas uau, se veja, olha aqui a sua expressão. E aí eu meio que fiz um propósito de todo ano fazer um ensaio para eu ver Uhum. até as minhas evoluções, assim. Então, quando me pedem nudes, eu já mando um ensaio, porque eu tô me sentindo confortável, sabe? Aquela experiência foi boa para mim, ó, compartilho com você essas fotos que foram maravilhosas, assim. Então, Uhum. fazer isso com um profissional, uma profissional, enfim, é uma experiência, foi muito rica, assim, para mim. Eu gostei muito. Uhum. Sim, acho que é bem diferente, né, quando a gente se fotografa, do quando a gente se permite ser olhada, ser testemunhada por outra pessoa. É uma experiência que pode ser muito rica, mas pode ser traumatizante também. Depende muito de quem está fazendo, de qual é a proposta, né? Então, uma das coisas, por exemplo, que eu gosto de trazer para o meu trabalho é a gente sair do lugar do que é que se espera, por exemplo, de um ensaio sensual, e a gente adentrar um pouco mais qual é a tua realidade de prazer no momento, e o que precisa ser transformado, e como que esse ensaio pode contribuir para que você testemunhe-se nesse processo de descoberta, mais do que simplesmente tentando alcançar um padrão ou um lugar de ser sexy ou de ter prazer especificamente. Eu me interesso muito mais por esse processo e de uma forma que eu esteja realmente a serviço de testemunhar o processo para a pessoa, em vez de dirigir a pessoa para chegar em algum lugar já esperado ou pré-determinado. Faz sentido? Muito. Aí eu quero perguntar então, porque eu Hum. vou falar de um lugar, eu ainda não fiz as pazes com a fotografia. Eu venho de uma educação assim que trouxe muito gordofobia, que eu tinha que ter um corpo magro e que eu nunca posso aceitar minha barriguinha. Então, eu ainda tenho esse lugar, ainda que eu estou trabalhando comigo. E aí, quando você falou a palavra foto sensual, sensual para quem?
Sensual o quê? Aonde é sensual? O que que é? Porque me pipocou muita coisa aqui, porque eu tô nesse lugar de ficar aprendendo. Peraí, o que é sensual para mim? Eu já tô cansada dessa sensualidade comprada, montada, não é nem erotizada, é estereotipada, né? Estereotipada. Uhum, Então, ótimo. conta um pouquinho para mim, assim. Ah, eu penso assim, que primeiro, acho que faz parte da profissão fotógrafe, a gente, obviamente, pensar em como compor as imagens, pensar na luz, de uma forma que valorize a pessoa, né? Que valorize a sua pele, que valorize esse momento. Mas isso é uma coisa, que é a parte estética que a gente pode proporcionar com o profissionalismo de alguém que fotografa. A outra coisa é a gente entrar em contato realmente com essa camada, né, do que é o belo que está na pessoa, né? Então, quando você traz, por exemplo, essa questão da gordofobia, do estar à vontade com o próprio corpo, gente, o que eu venho percebendo na minha caminhada é que não importa o tipo de corpo, não importa gênero, as pessoas têm essa questão na vida, porque a construção midiática e a construção mesmo histórica, né, do que são padrões de beleza, do que é aceito ou não aceito, ela está dada, ela é muito concreta na nossa sociedade. Então, quando eu penso, por exemplo, numa ativação de prazer, por isso que eu falo às vezes assim, ah, eu quero, né, ficar super sensual e nananã. Será que, na verdade, o que a gente não precisa é justamente só trazer essa chavinha que é do você com você mesmo e buscando uma apreciação de si, e aí você poder depois olhar para isso e entender o quão prazeroso é ser você, sabe? Então, acho que tem formas da gente desconstruir todas essas camadas de um jeito muito amoroso, muito consciente e que traz resultados muito profundos, né? Porque é realmente reaprender a se olhar, que acho que inclusive é um trabalho muito parecido com o Tantra nesse sentido, né? Que é a gente reencontrar os caminhos da apreciação de si e reencontrar os caminhos de sentir o prazer consigo mesmo, antes de tudo, né? Respondi tua pergunta? Perfeito. Muito, porque você falando me veio cenas assim na memória de encontros que eu falo que para mim foram encontros com Eros, sabe? É aquele mergulhar no meu prazer, é aquele mergulhar no meu envolvimento mesmo, né? De estar sentindo, pulsando o prazer e alguém captar isso, para mim, é sensual demais. Agora, eu ter que posar, Exato. pagar de gatinha sensual, não é comigo. E é interessante, né, o que Elo fala sobre dessa construção do campo, né? É. É um espaço de vulnerabilidade, é um Uhum. espaço de trauma mesmo. Porque quem nunca, né? A mãe falou: vem aqui tirar foto. Você de roupa, você não gosta de tirar foto? Imagina nu, né? Então, o fotógrafo, ele precisa ter essa capacidade de criar esse campo de segurança, esse campo de não julgamento, porque se você está fechando lá o trabalho e aí já fala, não, porque tem cabeleireiro, tem maquiador, tem não sei o quê, tem isso, a gente vai fazer um Photoshop no final. Aí fica aquela coisa de já não existe essa permissão para ser quem você é, né? Não. Então, dobrinhas sendo tiradas, Photoshop, beleza, mas aí você olha para a foto depois e fala, essa tá lindo, mas não sou eu. Então, é essa constante sensação de inadequação, de, como é que fala? Síndrome do impostor, da Uhum. impostora. Então, a sociedade ela vai validando isso. A gente vê, né, nesses sites de fofoca, as famosas, o antes e o depois, cortando celulite, cortando tudo. Então, e aí, né? Uhum. Sim, e é isso, é uma coisa que vai muito além do gênero. Todas as pessoas têm esses questionamentos,
Porque no final das contas, quem que não quer ser amado? Quem não quer se sentir viste? Quem não quer se sentir pertencente, não é mesmo? Um Todo biscoitinho, mundo uma está delícia. buscando isso, todo mundo. Então, eu gosto muito quando você fala de criar campo, acho que é uma característica bem essencial do meu trabalho e por isso que eu chamo de fotografia terapêutica ou fototerapia, porque é realmente uma experiência de cuidado, acima de tudo, né? Então, onde é que o cuidado e o autoconhecimento se encontram para que a gente tenha uma sessão que seja completamente autêntica. Então, nas minhas sessões, nenhuma sessão é igual à outra. Eu sempre trabalho com a pessoa realmente trazendo o que está vibrante, o que está muito vivo com ela naquele momento. E já é interessante, porque as pessoas chegam com expectativas, e claro que faz parte do meu trabalho cuidar dessas expectativas também. Mas às vezes, assim, por exemplo, eu já tive um caso onde uma pessoa chegou super querendo, assim, ai, porque eu quero ativar o meu processo e tal, e me sentir tendo prazer, me ver tendo prazer e tal. Mas antes disso, tinha uma camada super importante da pessoa entender como os padrões que ela estava vivendo estavam relacionados aos padrões que aprendeu com a mãe, de uma crítica super pesada consigo mesma, de não conseguir se apreciar. E aí a gente acabou tendo uma sessão completamente diferente do que ela estava imaginando, né? Porque era realmente assim, na relação com o espelho de conseguir chegar no lugar de conseguir se apreciar. Uau. E isso era um processão, assim, sabe? Então, por isso que eu digo, venha para se surpreender consigo mesmo e realmente entender que chavinha era que você precisava abrir nesse momento, para alguma coisa nova florescer, e aí a gente vai fazendo esse trabalho. Então, eu gosto também de oferecer, além da sessão em si, poder oferecer depois sessões pós, né, para a gente poder elaborar mais o trabalho. Então, eu ofereço vários tipos de sessão. Então, sessões mais longas, onde a gente já consegue elaborar durante a própria sessão o que aconteceu, como foi o processo. Ou se a pessoa quer fazer uma mais curta, a gente poder fazer depois online, por exemplo, as sessões de elaboração e integração, porque costumam ser processos bem profundos mesmo e surpreendentes. E o que eu acho mais bonito no seu trabalho é essa desconstrução em relação a gêneros, né? Porque a gente percebe aqui do nosso lado, quando tá nessa dualidade das caixinhas, né? A hiperexposição do feminino e às vezes do masculino nem tanto, mas ao mesmo tempo também tem dor no masculino de só ver, né, os homens bombados e tal. E aí, onde tá a galera, né, que não se identifica nessa dualidade, como lidar com tudo isso, porque aí é uma desconstrução ainda, né, mais desafiadora. Então, conta pra gente também como que se dá tudo isso, né? E também em relação aos homens em si, como que eles chegam até você, se eles chegam, se eles estão se permitindo. Existe essa ferida, né, de se expor, não se expor, porque a gente fica aqui brincando, eu fico brincando em relação ao nudes, mas é porque eles também não sabem se verem sensuais, entenderem o que é sensual neles. Pra gente, a gente está Uhum. exposto na propaganda, né? Mas eles não. Então, como que se dá essa experiência com os gêneros, enfim? Tá. O que eu percebo em planos gerais, as mulheres cis chegam mais, me parecem que já estão muito conscientes do que precisa ser transformado. Dentro do campo dos homens cis, chegam as pessoas que já estão mais aprofundadas no seu processo de autoconhecimento. Então, eu recebo mais terapeutas, ou também pessoas que têm uma relação muito saudável com o próprio corpo. Ótimo. E é interessante observar isso, porque com as mulheres cis parece que vem assim, putz, eu preciso melhorar a minha relação, sabe? Tá. E aí vem esse viés.
Os homens cis parece que já vem por outro lado, que é eu já me aprecio bastante, já tenho uma relação mais saudável e quero mais. É bem interessante isso. Agora, com as pessoas trans, pessoas intersexo, que são pessoas que costumam, não costumam, mas que, de uma maneira geral, novamente, trazem mais questões, por exemplo, de disforia, é um trabalho muito mais minucioso, né? E é um trabalho imprescindível também, porque é realmente muito desafiador estar num mundo onde as pessoas não te reconhecem muitas vezes pelo seu gênero realmente, né? Ou que acontece muito, né, gente? Tem uma coisa que a gente chama que é passabilidade, né? Então, o que que acontece? Eu, por exemplo, me identifico como uma pessoa queer, não binária. Mas a maioria das pessoas, como eu não tenho necessariamente uma característica de androginia, né? Depende muito, porque eu fluo muito. Tem dia que eu me visto de um jeito, outro dia eu visto de outro. Então, hoje, por exemplo, eu arriscaria dizer que me identificariam como uma mulher cis. No máximo, uma pessoa com orientação sexual lésbica, por exemplo, né? Então, a tendência é que as pessoas me chamem de ela na rua, né? E não é, na verdade, não é assim que eu me identifico, né? Então, assim, isso, tanto nas questões não binárias, quanto nas pessoas transbinárias, né? Então, de repente, nasci com um falo, mas sou travesti, mas sou uma pessoa que resolveu não se hormonizar e não fazer grandes mudanças corporais. Então, existe uma tendência, talvez, que ainda as pessoas me enxerguem na rua como homem, cis. E, na verdade, eu sou uma travesti, né? Então, isso cria uma disforia de gênero muito grande. Então, poder trabalhar, por exemplo, esse tipo de aspecto na fototerapia erótica ou na fototerapia em geral, né? Que é você poder realmente aceitar o seu corpo como ele é e criar o reverso, né? Que é entrar na euforia de gênero, né? E se sentir realmente muito bem com quem você é, conseguir celebrar o teu corpo, a tua trajetória. É um trabalho também muito potente, que eu gosto muito de fazer, obviamente. Para mim é uma preciosidade. E conta um pouquinho, assim, qual foi a vez que você fez um trabalho desse e teus olhos, assim, brilhou, teu coração explodiu? Conta um pra gente. Ai, Dani, olha, para ser muito sincera, que assim, todos me fazem o olho brilhar, porque é sempre muito. As histórias são muito únicas. Uhum. Então, eu que tenho uma conexão com a amorosidade muito forte, toda vez que eu abro um trabalho desse, para mim é muito especial mesmo. Eu quero te dizer que tiveram um trabalho que eu não comentei aqui ainda, que foi um trabalho que eu fiz com um casal, que foi muito especial para mim, porque eles chegaram também querendo descobrir mais e com umas questões bem sérias entre eles, assim, sobre o casamento, apesar de serem pessoas não monogâmicas, enfim, terem uma trajetória com a sexualidade super especial, chegaram lá com umas problemáticas mesmo de se sentirem assim em lugares muito diferentes, né, na vida e em relação ao próprio relacionamento. E saíram de lá falando para mim que, nossa, eu até me emociono de lembrar. Ah, que linda. Chegaram lá sem esperança, só assim ativando mesmo, assim, foi assim que eles colocaram, né? E que eu tinha, com esse trabalho, resgatado totalmente o amor deles Ah. e a vontade de estar juntos. Isso foi muito especial para mim mesmo, foi muito emocionante. E
os meus trabalhos de autorretrato, todos os meus estudos mesmo que eu faço comigo mesma para ir cada vez mais aprofundando a minha prática, a minha metodologia, também são muito emocionantes para mim, porque vem sempre de um lugar muito visceral, assim, de assim, nossa, eu preciso entrar em contato com isso, e aí eu vou lá e faço o processo comigo mesma, e também é sempre grandioso para mim. São momentos que realmente confirmam o tanto que eu amo esse processo e eu quero compartilhar ele com outras pessoas, que, nossa, me ensina tanto, 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 e vem de lugares tão sutis que eu não estava conseguindo, sabe? Eu normalmente entro no processo achando que é uma coisa, aí eu percebo que na verdade é a outra. E então são processos de autoconhecimento muito pontuais na minha vida. É. Que linda! Demais. E então, muito grata, né, por essa troca maravilhosa. Fico feliz de Já tá terminando, gente! eu fico feliz de saber que a gente pode, com a fotografia, ir além de olhando do ponto de vista da comunicação, né, de um molde onde é egocêntrico também, né, da gente querer fotografar um cenário com o nosso olhar, com o nosso ponto de vista. Eu acho que o seu trabalho ele faz justamente o caminho oposto, que é tentar mostrar o que o outro é, não aquilo que você vê do outro, no sentido de querer impor uma imagem. Você está revelando o outro a partir da perspectiva do outro, não só da sua, e me arrepia de falar sobre isso. Quero conhecer esse trabalho mais de perto. Idem, tô na lista. Compartilha com a gente os seus endereços, como te encontrar nas redes, para o pessoal poder te achar. Sim, por favor. Vocês podem me encontrar através do meu site, lulovelight.com. O Insta também é @lulovelight. E eu tô abrindo o meu espaço também, que tá no @tuntum para todes, que é um espaço que eu tô abrindo aqui na região de Cotia, que eu vou ancorar cada vez mais esses trabalhos, que aí é o meu próprio estúdio, então quero receber muitas pessoas lá, abrindo trabalhos com consentimento também. E é isso, acho que essas são as ferramentas principais. E é isso, venham, sintam-se à vontade para vir conversar, bater um papo sobre isso, vou adorar receber. E estou esperando vocês, então, para a gente fazer sessão. Quem sabe logo, logo ela está ensinando, né, os fotógrafos a irem além no seu olhar, sair dessa foto super comercial, né, a ressignificar. Então, muito grata por também estar colaborando aí com o nicho que eu me incluo, apesar de não estar praticando, mas nesse reconhecimento da foto como arte, da foto como terapia, da foto como um instrumento mesmo importante de registro da história e das mudanças de uma sociedade, porque eu acho que se não fosse a fotografia, como que a gente ia traçar parâmetros até históricos dessa evolução, né? Então, muito Com grata. certeza. Eu queria Com certeza, agradecer a fotografia imensamente. Primeiro porque... deu até emoção aqui, peraí. É libertador, é maravilhoso para mim poder ouvir que existe alguém nesse planeta que traz uma conexão. Para mim é a revelação do Tantra, da teia, de que é uma fusão e não um indivíduo, como você trouxe, não um egocêntrico, né? Uhum. Mas é a fusão, é a alquimia dessa junção que nasce, para mim, assim, o belo, o erótico, o prazeroso. Então, nossa, gratidão imensa pela sua existência e por esse trabalho tão lindo. Ai, gente, eu que agradeço, recebo com muito amor. Estou muito grata também de poder vir aqui falar sobre isso. A fotografia, acho que quando eu comecei a estudar, ela já era uma mídia tão democratizada, e hoje em dia é mais ainda.
né? Então é muito, muito bom, muito importante e relevante a gente poder falar sobre esse assunto. Então, me sinto muito grata mesmo de poder compartilhar com vocês. Ah, que Arrasou. delícia! Então, quem gostou, curte, compartilha, né? Manda para as pessoas que você ama. E esse foi o Pode Prazer, podcast onde prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra especializada em saúde da mulher. Eu sou a Daniele Malini, mentora do projeto Biotantra, trabalho com traumas e casais.